Hoje nós vamos falar de novo um assunto muito importante, eu sempre acho tudo muito importante. Nós vamos falar de um jeito de agir de Deus. Deus é tremendo, o seu agir não está limitado ao que a gente pensa dele. Então, eu vou só recapitular, em um vídeo passado eu falei assim, será que Deus age sozinho? Nessa reflexão, a gente viu que Jesus fez muitos milagres sem a participação do homem. A ressurreição do filho da viúva, a ressurreição de Talita, a filha de Jairo que ele curou, a cura da mulher do fluxo de sangue, ele caminhou sobre o mar, mas ele também fez alguns milagres onde ele escolheu que o homem participasse juntamente com ele. Vamos lembrar a transformação da água em vinho, que as pessoas tiveram que encher as talhas de água, a multiplicação dos pães, que os discípulos se assentaram na grama e distribuíram os pãezinhos e os peixes, o pagamento dos impostos, que ele mandou Pedro ir lá pescar um peixe, tirar uma moeda e com essa moeda pagar os impostos, a ressurreição de Lázaro, que mandou os discípulos mover a pedra da porta do túmulo. Então, Jesus fez milagres sem a participação humana e milagres com a participação humana. E eu queria, então, dar uma passada pelo Antigo Testamento e queria falar de 7 milagres que usaram também modos diferentes. Para que isso? Para a gente ver a grandeza de Deus, ver o tamanho das possibilidades de Deus operar. Ele pode fazer dele mesmo, ele se abaixa e faz o milagre. Nós vimos na última vez que a gente falou da voz de Deus, que Deus ouviu a voz do filho de Agar e eles sobreviveram, Agar e Ismael. Então Deus se abaixa para oferecer, dar milagres aos homens. Ele ouve a voz dos homens que pedem e clamam, ele fala através dos profetas, e aqui eu separei algumas situações, 2 delas, que os milagres foram feitos através do profeta, mas só que a pessoa que recebeu o milagre, ela não pediu. Então vamos lá, em 1 de Reis 17, 12, diz assim, porém ela diz, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, vou prepará-lo para mim, para meu filho, para que o comamos e morramos. Então, que situação era essa? Essa mulher estava sem recurso nenhum. Ela falou, que só tinha um pouquinho de farinha, que ia fazer um bolo e ia morrer junto com o filho, porque não tinha mais nada. E o que Elias faz? Elias pede para a mulher fazer o bolo para ele primeiro. Olha que desafio, que situação. Elias pediu, ela que só tinha um pedacinho para ela e o filho, e ela creu no profeta, fez o bolo para o profeta primeiro. E o que aconteceu? Em 1 Reis 17, 14 diz assim, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E no verso 16, fala o que aconteceu. Esse 14 é Deus profetizando através do profeta que a farinha não ia acabar. E no verso
1 de Reis, capítulo 17, verso 16, diz assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Então, Elias, o profeta, pediu uma coisa muito ousada para a mulher. Ela só tinha um pedaço de pão. E ele pediu esse pedaço de pão não, um pedaço de farinha suficiente para fazer o pão. E Elias pediu. Muitos, né, às vezes criticam isso. Mas se Deus falar, cale-se o homem, porque Deus profetizou que, através de Elias, que a farinha não ia se acabar, e ela não se acabou, e a mulher pôde se alimentar por muitos e muito tempo. Então esse é o primeiro milagre que Deus usou o profeta, e o profeta pediu algo ousado para a mulher atendeu e o milagre aconteceu. E a mulher não pediu o milagre, mas Elias atendeu esse pedido. Quer dizer, não foi um pedido, né? Atendeu esse desejo. A mulher falou: eu só tenho um pedaço de pão, de farinha para fazer pão. Se eu fizer, eu vou morrer, eu e meu filho. E Elias, então, atendeu, né, o desejo dela, mas pediu algo em troca antes. O segundo evento também é um milagre que foi feito através de Elias, o profeta. Então, eu vou ler aqui também no 1 de Reis, capítulo 17, verso 17. E depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então o menino morreu. E nos versos 21 e 22 diz assim: então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino volte a entrar nele. O Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Então aqui é a ressurreição do filho da viúva. E a viúva também não tinha pedido esse milagre. Então, Deus fez o milagre através de Elias para solucionar um problema que a pessoa não pediu. Isso não quer dizer que a gente vai parar de olhar. Nós estamos vendo a amplitude, a grandeza do poder de Deus, do modo de agir de Deus, que Ele não age segundo aquilo que a gente acha, segundo a nossa caixinha. Ele é soberano, Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Então a gente tem que abrir nossa mente para não ficar preso. Deus só vai fazer se acontecer isso, isso, isso e aquilo. Não. Nós estamos vendo aqui 2 milagres através do mesmo profeta Elias, e os 2 milagres, as pessoas que receberam a bênção, o milagre, não pediram. Mas Deus usou Elias e Elias fez o milagre. Agora também mais 2 outros milagres pelo profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Elias, você sabe, foi trasladado ao céu. Ele não viu a morte. Ele subiu num carro de fogo, e se Eliseu visse que era seu discípulo, a unção dobrada de Elias viria sobre Eliseu. Então, 2 de Reis, capítulo 4, verso 2, diz assim: e Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nos versos 5 e 6, diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia, e sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilhas. Então o azeite parou. Então, este é o milagre que houve uma multiplicação do azeite da viúva. Então, a mulher contou para Eliseu que os credores dela foram lá buscar os filhos para serem escravos. E aí, Eliseu é que sugeriu o milagre. O que hei de fazer? O que você tem em casa? A mulher falou: olha, eu só tenho um pouquinho de azeite. E aí,
Eliseu faz o milagre, mandou a mulher pegar tudo quanto é vasilha, ela pegou as que tinha em casa, pegou com os vizinhos, e enquanto houve vasilha, enquanto houve vaso, o azeite jorrou. Quando acabou as vasilhas, parou o azeite. A gente pode, né, lembrar que nós somos o vaso, nós somos o instrumento. Enquanto nós estamos a serviço, à mão, à mercê, se oferecendo ao Senhor como um instrumento, como um vaso, o milagre vai fluir através de nós. Então, ele multiplicou o azeite da viúva sem ela pedir, ela só contou que só tinha um pouquinho de azeite. E aí ela pôde vender o azeite e pagar suas contas. E ficou livre daquela situação de dívida que o credor queria levar os filhos. Então, o quarto milagre, Eliseu ressuscitou o filho da viúva. Então, tinha uma mulher que alimentava e hospedava Eliseu toda vez que ele passava lá pela aldeia, pela cidade dela. E Eliseu, então, quis fazer algo pela mulher. E a mulher não pediu também, não. Ele orou e falou para ela que ela haveria de ter um filho. E aí aconteceu, passado um ano, essa mulher engravidou, teve o filho, o menino cresceu, e num dia já grande, acompanhou o pai na cega, né, que é a colheita. O menino teve uma dor de cabeça, o pai mandou chamar a mãe, ele ficou até meio-dia no colo da mãe, no joelho da mãe, e morreu. E aí a mãe diz o seguinte, em 2 de Reis 4:28, e disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não, disse eu. Era ela falando para o Eliseu: não me enganes. E aí, no 2 de Reis 4:35, diz: depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. No verso 37 diz: e entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho vivo e saiu. Então, essa mulher, ela não pediu para ter o filho. Eliseu que quis agradá-la, porque ela colhia e alimentava, ele orou, ela teve o filho cresceu, o filho morreu. E ela falou assim: puxa vida, se eu não tivesse o filho, ele não ia morrer. Pode até ser uma atitude impensada dela, mas foi o que ela falou. Eu não pedi filho nenhum. Mas aí Eliseu fez o quê? Eliseu foi, acompanhou essa mulher, chegou à casa dela, se estendeu sobre a criança e orou. E essa criança foi, esse rapaz já, né? Foi ressurreto. Então, 2 milagres de ressurreição operados através de 2 profetas do Senhor. Elias e Eliseu. Então Deus age como quer, se quer, quando, como, onde, por quê. Esta é a soberania de Deus e nós devemos trazer isso à memória, para não ficarmos assim, fechados em nossa própria mente, que Deus vai operar desse ou daquele jeito, dessa ou daquela forma. Como hoje, né, é muito, assim, a gente sabe que precisamos orar, mas muitas vezes há um peso sobre as pessoas que se ela não orar não vai acontecer nada. Mas Deus é tão grande, tão poderoso, Ele faz mais do que pensamos ou pedimos. Então Deus pode fazer conforme o propósito dEle. Então eu quero mostrar mais 3 milagres onde Deus agiu diretamente. Nem o profeta fez nada, nem a pessoa orou, foi Deus que operou diretamente. Então o primeiro está lá, o primeiro desses 3 que eu vou falar, está em Números 12:1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cusita. Números 12:10. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Em Números 12:13 diz: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então Deus, aqui a situação é o seguinte: Arão
e Miriam, que eram os irmãos de Moisés, se levantaram contra ele. Eles começaram a murmurar, falando contra Moisés. E Deus ouviu a voz deles e tornou Miriam leprosa. E ser leproso naquela época, a pessoa tinha que se retirar. E ela, né, ficou fora do acampamento, né, por 7 dias, e Deus, por misericórdia e pela oração de Moisés, curou-a. Mas foi uma ação direta, uma intervenção direta de Deus. Outra intervenção está lá em Daniel 3, 17 e 18. Que situação é? O rei Nabucodonosor, que era o rei do maior império que tinha na época, que era o Império Babilônico, ele mandou fazer uma estátua e falou que ia tocar um monte de instrumentos, e quando tocasse esses instrumentos, todos deveriam adorar. Então, ele fez a estátua, e quem não adorasse a estátua ia ser lançado numa fornalha ardente. Então, o que acontece? Narrado em Daniel 3, 17 e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. E no verso 23 diz: quem eram essas pessoas? E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abdinego, caíram matados dentro da fornalha de fogo ardente. No verso 28 diz: falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Então aqui mostra a história, né, que é muito usual aparecer nas histórias bíblicas de criança. Estes 3 servos de Deus, que eram amigos de Daniel, que eles então foram livres da fornalha de fogo através da operação direta de Deus que os livrou. E a última história, o último milagre, está narrada também no livro de Daniel, e é o próprio Daniel que passa, que é ele na cova dos leões. Daniel, ele, com sua sabedoria, ele se tornou um dos principais homens do império, de 120 províncias. Então, todas as pessoas, os presidentes, os príncipes, morriam de inveja de Daniel e tentavam de todo jeito armar ciladas para o pegarem. E aí, por fim, eles falaram: a gente só vai encontrar um erro, um problema com ele, se chamarmos a lei deles. Então, eles bolaram um plano e foram até o rei Dario e falaram assim: olha, faz uma lei que se qualquer pessoa no seu reino orar para outro Deus que não o Senhor, seja lançado na cova dos leões. Então, as pessoas movidas de inveja montaram esse plano. O rei Dario assinou a ordem. Então, no Daniel 6,16 diz: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Em Daniel 6,22 diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. E no verso 27, ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então aqui Deus interviu diretamente e livrou Daniel dessa cilada dos invejosos, né, que queriam o lugar dele. Então, é o seguinte, o que nós vemos aqui? Deus operou, né, através de Elias, 2 milagres, através de Eliseu, outros 2, foram muitos, né? Eu apenas estou citando esses 2. Ele operou diretamente no caso de Miriam e no caso da fornalha ardente, livrou os 3 amigos de Daniel e livrou da cova dos leões. Então, nós vamos fechar com o quê? Hebreus 13:8. Jesus Cristo
é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, gente, abramos nossa cabeça. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Ele faz milagres, Ele fez, faz e fará milagres enquanto estivermos sobre a terra, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, abramos a nossa mente, nos ofereçamos como vasos para o Senhor, para que Ele opere milagres através de nós, da forma que Ele quer, não da forma que nós planejamos que Deus vai operar. Então, esta semana, o que eu queria deixar para vocês é essa reflexão, né? Deixe Deus agir, não há vaga para Deus, nós não somos deuses. Deixa Deus operar. Deus é um Deus de milagres e Ele opera ainda hoje. E Jesus, que é o culminar do seu plano sobre a terra, e depois que Jesus morreu, ressuscitou, deixou o Espírito Santo que nos fala com uma voz mansa e suave, que nós possamos ouvir essa voz, nos tornar vasos, assim como essa mulher ofereceu as vasilhas para que o azeite jorrasse, que nós possamos nos oferecer o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para Deus operar da forma que Ele quiser. Então, em nome de Jesus, que nós possamos, né, estar à mão de Deus e poder compartilhar e contar os milagres que certamente acontecerá, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Em nome de Jesus, tenhamos todos uma ótima semana. Muito obrigada a vocês que me ouvem. Deus abençoe. Amém.